A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, do Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Mas, antes disso, você que ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se. Me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e também assim poder levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo. Já curti-lo também. Isso vai dar mais alcance para o vídeo, alcançando assim, mais uma vez eu digo, mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajude, é uma forma gratuita você me ajudar a levar a palavra de Deus cada dia mais longe. Além de ler a palavra de Deus comigo, eu sempre trago algumas questões importantes diante do texto que estamos lendo. Sejam questões históricas, sejam questões teológicas, sejam aplicações pessoais ou até opiniões pessoais. E tudo aquilo que for bom, você retém para você e assim vai poder também aprender mais a cada dia. Inclusive você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é importante que faça isso. Falei, é um plano anual de leitura da Bíblia. Então, nós começamos lá atrás, no livro de primeiro livro, dia 1, e hoje já estamos aqui nos Evangelhos. É interessante que você assista desde o vídeo 1. Para isso, a descrição deste vídeo, a playlist, e aqui nos canais também. Hein? Então, agora vamos orar. Logo depois da oração, nós faremos a leitura de hoje. Feche seus olhos, coloque a sua cabeça. Momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, podermos reunir para ler, para ouvir a Tua palavra, para juntos crescer no conhecimento de Ti. Eu te peço, Pai, que possamos a cada dia guardar esta palavra, a qual estamos lendo, estamos aqui a cada dia conhecendo mais e mais, e não apenas guardá-la, mas praticá-la no nosso dia a dia, buscando fazer sempre as coisas, sempre agir, falar de acordo com o teu propósito, de acordo com a tua palavra, para assim ver prosperar, Senhor, o nosso caminho. Abençoe também, eu te peço, Pai, a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, bem como a casa, o lar, a família de todos eles. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, vamos então para a nossa leitura de hoje. Então chegaram a Jesus escribas, fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Veja, para os judeus, além de uma questão de higiene, lavar as mãos antes de comer, além de uma questão de higiene, também existia aqui uma questão espiritual. Era um ato de purificação. Só foi à rua, na rua tocou em várias coisas diferentes, que poderiam espiritualmente estar imundas, além de sujas fisicamente. Então, quando chegava em casa, eles lavavam as mãos, principalmente. Volto a dizer, não só era uma questão de higiene pessoal, mas também uma questão espiritual. Muitas vezes os discípulos de Jesus não observavam essa tradição. Então, eles estão questionando a Jesus. E aqui, se você assistiu a mensagem que eu fixado no dia de leitura de ontem, falando justamente sobre as multidões que seguiam Jesus, você viu que eu falei dos religiosos, era justamente isso. Eles muitas vezes estavam muito mais preocupados com questões da tradição do que com a vida das pessoas. Muitas vezes, por um zelo exagerado, além de trazer um jugo, peso maior sobre as pessoas, muitas vezes eles acabavam vivendo de aparência, porque falavam da lei, pregavam a lei, mas não viviam a misericórdia, não viviam a graça, não viviam tantas coisas que estavam ali clara e explícita na lei. Continue a leitura. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus
pela vossa tradição. Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando justamente porque os fariseus muitas vezes faziam o que os pastores fazem hoje. Fazem com que muitas vezes a pessoa tire a comida da boca da própria família para dar de oferta à igreja. Entenda, não estou falando daquilo que a pessoa, levada a Deus e busca o Senhor, deve fazer. Porque nós devemos sim trazer o sustento da casa do Senhor. Eu creio sim que no Novo Testamento existe a questão do dízimo, as ofertas e todas essas coisas. Mas entenda, nós não estamos falando disso, porque os judeus, na sua grande maioria, não questionavam o dízimo, não questionavam os sacrifícios, as ofertas, não questionavam os impostos obrigatórios que existiam. Tantas coisas que existiam e eles não questionavam. Só que muitas vezes os judeus iam além. Os judeus ensinavam que, mesmo depois deles terem feito tudo isso, eles podiam deixar de pegar um dinheiro que eles haviam separado para ajudar o pai e a mãe. E ao invés de ajudar o pai e a mãe, eles poderiam dizer: não, eu consagrei isso como oferta ao Senhor, e levar para a casa de Deus e deixar a família desamparada. E, infelizmente, muitos fazem isso hoje. Aí com os sacrifícios da vida, as fogueiras santas da vida e tantas outras coisas que usurpam, né? Que chegam, talvez a palavra correta não seja essa, né? Roubar, extorquir, mas é quase isso que se faz. Volto a dizer, nós devemos sim trazer o sustento da obra de Deus. Porém, nós temos que ter um entendimento muito correto da palavra. Precisamos ser honestos, mesmo precisamos ser honestos, porque Deus, quando Deus pede, aí eu preciso olhar só para o que Deus pediu e para mais nada e obedecer. Mas na grande maioria das vezes, quando Deus pediu um grande sacrifício, coisa semelhante, ele falou diretamente com o homem. Ele falou diretamente. Como no caso de Gideão, Deus falou com Gideão, não falou com a nação inteira, falou com o homem. No caso de Abraão, não falou com todos, falou com o homem. No caso de Elias, a mesma coisa. Então veja, quando muitos pastores usam o altar para fazer com que todos deem a mesma oferta, colocando muitas vezes sobre a pessoa o julgo de que se ela não fizer aquela oferta é porque ela não tem fé. Se ela não fizer aquela oferta, Deus não vai a abençoar. Isso está errado. Está errado. Deus pode pedir sacrifícios, sim. Deus pede sacrifício, sim, e pede. Lógico que ele pede. Mas nós temos que ter um entendimento correto da Escritura. Não vou tirar da boca da minha família para dar ouvidos à voz de homens. Deixar de honrar o meu pai e a minha mãe, porque aí eu estarei transgredindo o primeiro mandamento com promessa. Está entendendo? Ou trazer o sustento da obra de Deus, vou ser dizimista, vou ser ofertante. Mas eu vou ter muito cuidado antes de abrir a minha boca e fazer um voto de um sacrifício ou coisa semelhante. Você não pode ir naquilo que o homem fala. Porque, infelizmente, muitos pastores estão ali levando o povo a fazer sacrifícios, buscando bater metas de arrecadação de igrejas. E eu digo isso porque eu já fui cobrado em metas de arrecadação de igreja. Eu já fui cobrado nisso. Então eu sei muito bem como funciona, tá? Então, nós precisamos sustentar a obra de Deus? Lógico. Devemos ou precisamos, você use a palavra que você quiser, ser dizimistas, ofertantes? Sim. A obra de Deus deve ser sustentada pelo povo de Deus. O ministério de Jesus, que era o Filho de Deus, era sustentado pelo povo.
Mas existe uma diferença entre você sustentar a obra e entre você ser extorquido por aqueles que estão administrando a obra. Hein? Então, preste muita atenção nessas coisas, é sobre isso que Jesus está falando. Continue. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E essa, infelizmente, é a verdade. Muitos acabam fazendo uso aí da sua autoridade e a maioria destes, fazem isso e levam muitas vezes as pessoas a fazer sacrifícios, de deixar a família na necessidade. Se é a família deles que está precisando, aqui, ó, eles tiram da boca da família para dar na obra ou coisa semelhante. Tiram coisa nenhuma, tá? Tiram coisa nenhuma. Então, vigie, sustente a obra de Deus. Precisa fazer isso. Sustentar a pregação do evangelho. Mas só faça sacrifícios quando Deus te pedir um sacrifício. Agora, quando Deus pedir, você tiver certeza que foi Deus que te pediu, por isso que Gideão fez prova de Deus 2 vezes. Quando você tiver certeza que foi Deus que te pediu, aí você vai e faz. E aí Deus, vai te honrar. Hein? Continue a leitura. Eixos são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Ou seja, não é o alimento que contamina o homem. Não é o homem comer de mãos sujas. Está falando aqui da questão espiritual, da contaminação espiritual. O que contamina o homem é o que sai da boca do homem. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, está sendo refletido ou expresso ou ali revelado o que está no coração do homem. Então, lógico, nós vamos lavar as nossas mãos, faz parte do asseio. Nessa época que nós estamos vivendo, não sei quando você está assistindo esse vídeo, né, mas estamos falando aqui em julho de 2020. Estamos aí no tempo de pandemia, tem que passar álcool em gel, é todo um processo e um procedimento diferenciado. Mas espiritualmente, o que contamina o homem não é o que eu como. Por isso que hoje nós continuamos comendo carne de porco, como comíamos antes. Eu continuo comendo carne de porco. O sangue eu não como. Por que não? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, como eu já li aqui, ali versículos 28 e 29, fala a respeito disso. Não é para comer. Então, em obediência à palavra, eu não como. Não porque o sangue vai me contaminar, mas porque eu estaria em desobediência. E a desobediência contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Volto a dizer, Jesus está falando da contaminação no que diz respeito à vida espiritual, tá? Tá com a mão suja, misericórdia, lava antes de lavar, antes de comer, né? Tá? Lava antes de comer, não é que vai te contaminar, mas pode dar umas vermes aí, né? Então, misericórdia, tá? Tenha higiene, pessoal. Isso sim. Continue. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e minha filha está
consideravelmente endemoniada. Primeiro detalhe, veja, ela chama Jesus de filho de Davi. Esse título, digamos assim, é um título messiânico. Não sei se ela cria verdadeiramente ou se ela ouviu de alguém que ele era esse, o filho de Davi, o Messias. Mas ela vai chamar Jesus por esse título que é messiânico, como se ela estivesse dizendo Jesus Cristo ou Jesus o Messias, o Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Ela era uma mulher estrangeira, por isso Jesus vai, a princípio, não respondê-la, depois vai dar a ela uma resposta a qual ela não esperava e a qual nenhum de nós gostaríamos de receber. Mas ele não lhe respondeu palavra. E eis que seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, e vem gritando atrás de nós. Que coisa, né? Os discípulos, ao invés de chegar e dizer: Jesus, atende ela, vê o problema que ela tem. Não. Despede-a, manda embora. Ela vem gritando atrás de nós. Estavam mais preocupados em se livrar da mulher gritando do que em ver o problema dela resolvido. Esse, pelo menos, é o entendimento que eu tenho da passagem. Talvez, quando eles disseram despede-a, eles estavam dizendo atende ela para que ela possa ir embora. Né? Mas, lendo assim a grosso modo, não é bem isso que parece. Continue. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o foco de Jesus no seu ministério eram os judeus. Tanto que só em Atos 10 nós vamos ver primeiro gentil para o qual foi pregado diretamente o evangelho. Lógico que ao longo do ministério de Jesus, gentios ouviram a pregação. Mas o foco de Jesus eram os judeus. E Paulo, inclusive, vai ser chamado o apóstolo dos gentios, né, dos estrangeiros, dos não-judeus. Continue. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Alguém lendo pode dizer: Poxa, Jesus chamou ela de cachorra. Não foi isso. Existia ali a palavra, existia não, existe, né, a palavra no hebraico, utilizada para cão, como o cão vadio, né, como alguém vil, alguém desprezível. Daí veio o apelido publicanos, ou publicanes, que seria como cães públicos, que eram justamente aqueles que cobravam os impostos dos próprios judeus em favor de Roma. E existia justamente essa palavra que Jesus usou como os cãezinhos domésticos. Como eu tenho, por exemplo, aqui a Bia, minha cadelinha, 9 anos de idade, dorme na cama comigo e minha esposa. Então, ela é muito bem tratada, recebe carinho e toda atenção. Mas mesmo a Biazinha, recebendo muito amor nosso, mesmo ela dormindo na cama comigo, eu primeiro alimento minhas filhas para só depois alimentá-la. Porque, afinal de contas, ainda que eu a ame muito, as minhas filhas são minhas filhas. Ela é uma cachorrinha muito amada, mas é uma cachorrinha. É isso que Jesus está dizendo. Eu tenho carinho por você, eu tenho compaixão por você, mas primeiro eu preciso saciar os filhos. Calma, vai chegar a sua hora, mas a hora ainda não é agora. Eu aprendo algo maravilhoso com esse milagre. E veja, não era a hora daquela mulher viver o seu milagre. Mas veja o que vai acontecer. E ela disse: Sim, Senhor. Ou seja, ela vai concordar. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aqui em casa é assim mesmo. Sento na mesa para almoçar com minha esposa, minhas filhas. Logo a Bia senta do lado da cadeira. E agora tem um gatinho também que minha filha pegou para criar, tem aí uns 5 meses, né? Falando de junho de 2021. E ele também aprendeu com a cachorrinha, então fica os dois sentadinhos do lado da cadeira, esperando algumas migalhinhas para que possam comer. O que é que aquela mulher está dizendo? Eu concordo com você. Eu concordo que ainda não é minha hora. Eu concordo que eu sou como uma cachorrinha. Mas eu não preciso do pão inteiro. Eu não preciso da comida dos filhos. Concordo que eu não sou filha. As migalhas para mim são suficientes. Veja a fé desta mulher. Veja que fé extraordinária. Veja o que Jesus vai falar.
Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Que coisa maravilhosa. Eu te pergunto, ela recebeu o milagre dela antes do tempo, sim ou não? Talvez você diga, pastor, mas tudo já estava determinado. Mas para ela foi antes da hora. Como que ela tivesse conseguido antecipar o tempo do seu milagre. Então entenda, com fé nós podemos sim fazer os milagres acontecerem. Peça com fé, com ousadia, com certeza de que vai receber. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Continue a leitura. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tem compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tão multidão? Veja que eles não aprenderam a lição da primeira multiplicação. Era só eles dizerem já direto: Senhor, tá bom, peraí que eu vou ver aqui quantos pães nós temos, nós entregamos para o Senhor abençoa, multiplica e a gente alimenta a multidão. Não, questionaram. Veja, não aprenderam a lição da primeira multiplicação. E essa multiplicação aqui, ela traz uma segunda lição tremenda, que nós vamos ver. Talvez não no vídeo de hoje, porque é em outro evangelho que dá para ver o detalhe, mas nós vamos ver uma lição muito importante. Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Já observe uma coisa, para você já ficar ligada. Na primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixinhos. Nessa, 7 pães e alguns peixinhos. Ou seja, eles tinham mais pães e mais peixes. Amém? Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu-os. E deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdã. Bem, amados, você percebeu aí outras diferenças também? Veja, foram mais pães e mais peixes. Porém, a multidão alimentada agora foi menor. Ao invés de 5.000 homens, para mulheres e crianças, agora 4.000 homens, para mulheres e crianças. E o que é que foi menor também? O que sobejou. Era para ser o contrário? Se multiplicou mais e tinha menos gente para comer, era para ter sobrado mais do que da primeira vez. Por que sobrou menos? Eu vou trazer a revelação desse mistério para você, tá? Talvez não no vídeo de hoje, talvez no vídeo de amanhã, mas eu vou trazer a revelação desse mistério. Continue a leitura, vamos agora para Marcos, capítulo 7. Vá comigo. E juntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Veja que Marcos já dá o detalhe, que a questão das mãos estarem sem lavar não era pela sujeira, mas era por estarem impuras. Veja que era algo espiritual. Continue. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem.
e muitas outras coisas há que receberam para observar, como o lavar dos copos e jarros e os vasos de metal e as camas. Ou seja, muito do que eles guardavam era tradição e não lei. Não era algo que estava na palavra, era algo que era tradição, como muita igreja hoje. Por exemplo, que a mulher não pode usar um brinco, isso não está na palavra, isso é tradição. Que o homem não pode botar uma bermuda, tem que estar de calça, isso não está na palavra, isso é tradição. Que a mulher não pode cortar o cabelo, isso não está na palavra, isso é tradição. Tem alguns textos que podem até falar da questão, mas falam num contexto diferente do que ensinam hoje. Que a mulher não pode botar uma calça, que a mulher só pode usar saia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso. Tem um vídeo que explica sobre isso, inclusive, e eu vou deixar no final um vídeo que fala sobre isso, sobre mandamentos de homens. E eu explico mais detalhadamente algumas dessas coisas. Hein? Volte comigo para a leitura. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. Muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E, chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. Se você assistiu à mensagem que eu deixei afixada no final ontem, né, que eu falo sobre as multidões, você vai lembrar dessa diferença dos discípulos. Jesus falava por parábolas, mas eles sempre, quando não entendiam, iriam entender o significado. Esse é o discípulo. Ele ouve a palavra, ou ele lê a palavra, se ele não entendeu, ele não deixa para lá. Ele vai querer saber o que significa. Ele quer saber o que Deus, ele quer saber o que Jesus falou com ele. Continue. E disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Levando-os dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse:
Sim, senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. Lembra ali, Decápolis, onde o jovem gadareno pregou o evangelho? Foi. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, e entre a multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez. Falava perfeitamente. Esse homem provavelmente era surdo apenas. Só que quando a pessoa ela é surda, o que acontece? Automaticamente ela tem dificuldade para falar. Porque nós falamos de acordo com o que ouvimos. Nós ouvimos, vamos aprendendo pelo ouvir e repetimos aquilo. Assim, a criança é como um papagaiozinho. Vai ouvindo e repetindo. Se não tem a condição de ouvir, logo não vai conseguir falar. Então, a cura ela foi tão tremenda que não só curou os ouvidos para ele poder começar a ouvir, ele teria que agora, começando a ouvir, aprender a falar, porque nunca havia ouvido, mas Jesus não só curou-lhe o ouvido, como fez com que ele aprendesse a falar, como se nunca antes fosse surdo. Milagre extraordinário. Continue. E ordenou-lhe que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. Algumas pessoas perguntam, eu até já expliquei em outro vídeo, mas eu vou trazer aqui uma explicação novamente. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que Jesus falava para que não divulgassem? Veja que em alguns casos ele falava para não divulgar. E assim, não existe uma palavra que eu possa dizer era exatamente por esse motivo. Mas provavelmente Jesus estava controlando o tempo da sua fama, o tempo que demoraria para ele se tornar famoso. Estava controlando as populações que creriam nele e coisas semelhantes a estas. Até porque ele precisava ser rejeitado e precisava ser crucificado. Então, Jesus está fazendo aqui uma contenção necessária para que ele não seja colocado como rei e deixem de matá-lo na cruz, pois, volto a dizer, ele precisava morrer na cruz para ser o salvador da humanidade. E aqui eu digo, essa é uma possibilidade, é uma possível explicação para este fato. Continue. E admirando-se sobremaneira diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém, amados? Vamos ficar por aqui hoje, tá? No vídeo. Poxa, pastor, e a explicação? Lá, o mistério que o senhor falou de ter sobrado menos, mesmo tendo sido mais pães a ser multiplicado e menos pessoas a comer. Amanhã nós vamos ler Marcos 8. Na leitura de Marcos 8, vamos tocar nesse assunto de novo. Eu trago a explicação, senão o vídeo hoje também ia ficar longo demais. Teríamos que ler mais um capítulo e ainda fora a explicação teríamos que fazer. Hein? Então, ficamos por aqui. Lembre que você pode mandar aí o seu pedido de oração nesse WhatsApp. Pode também fazer aí a sua contribuição, a sua oferta através desse. Hein? Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã. E viva Ele. Viva Jesus.